Bom dia a todos, meus amados amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais um amanhecer, sexta-feira, 28 de novembro de 2025. Mais um dia trazendo a palavra do Senhor, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que transforma, a palavra que nos dá vida, a palavra que nos liberta dos cativeiros do pecado, ou, no mínimo, traz Jesus para nós, para que este sim verdadeiramente conduza a nossa vida e faz com que sejamos libertos, pois vocês vão entender essa forma aqui nessa manhã. Tão conhecida a palavra, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos orar para que o Senhor nos traga a melhor forma de condução dessa palavra, a melhor interpretação, a melhor forma de trazer para o século 21, para o presente momento, para que a gente seja fortalecido, para que a gente seja responsável com essa palavra, com todo o contexto da palavra de Deus. Amém? Glória. Querido Deus, em nome de Jesus, te apresentamos mais um dia, a tua palavra, este versículo tão forte que o teu filho, que o Senhor mandou aqui na terra para o efeito do plano salvífico, trouxesse para nós a cada dia, a cada instante, a palavra do Senhor viva e eficaz, que possamos hoje entender, trazer essa eficácia para a nossa vida de uma forma diferente, sendo alimentado, estruturado espiritualmente, para fugir cada vez mais do pecado, sendo liberto do pecado e viver preso em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, ajude a mim e os meus irmãos a compreender essa palavra nessa manhã. E obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe agradeço e que assim seja para todos sempre. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Então, amados, essa palavra aqui, Jesus ali no ensinamento, relatos de João, Jesus estava ali defendendo a sua missão e a sua autoridade. Amados, eu falo de vez em quando nesse devocional que nós temos dois princípios de autoridade. Ou temos autoridade, ou seja, autorizamos Deus, ou na sua trindade, na sua unicidade, nós autorizamos ele mediante a nossa legalidade com ele, ou infelizmente nós autorizamos o inimigo e os seus comparsas, que são 1/3 dos anjos, que são muitos anjos. Então, meus irmãos, vamos entender isso para a gente viver livre do cativeiro do pecado e preso nessa autoridade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em nós. E aqui vai dizer, Deus defende a sua missão e essa autoridade, e ele estava ali dizendo para os judeus, desde o 28, disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele, em Jesus, ensinando. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, muitos não creram. Mas eu espero em Cristo que eu e vocês, aqui nessa manhã, de toda forma, de devoção, de entrega, de entender que aqui é um manual de vida, que de alguma forma, de todas as formas,
a gente creia no Deus, creia em Jesus Cristo. Assim disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, está dizendo para mim e vocês: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Por isso, meus irmãos, que eu estou aqui todos os dias, para a gente permanecer na palavra de Deus, para sermos verdadeiramente discípulo de Jesus, meus irmãos. Recebam, entendam isso. Vamos viver continuamente a palavra de Deus. Não vamos ter a nossa fé no oculto, no escondido, essa fé sem ousadia, sem busca, sem entrega, sem o confronto, como eu tenho falado aí há 2 dias, o confronto da palavra de Deus. Que é isso? Essas coisas brandas, essas coisas, como eu disse ontem, sem essa teologia aí da prosperidade de algumas igrejas, de alguns coaches, irmãos, esses livros de autoajuda. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos da ajuda do alto. É isso que precisamos para ser discípulos de Cristo Jesus. E venha conhecida a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes: somos descendente de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade, enfatizando, em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que eu e vocês, Jesus sabe que somos descendência de Abraão, inclusive de Adão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Irmãos, se a palavra do Senhor não estiver em mim e em vocês, assim como eu venho falando, o confronto, a gente desconstruir o que está construído em conceitos sobre as coisas erradas, sobre os ídolos errados, sobre a devoção errada. Se assim não fizermos, nós estaremos matando Jesus Cristo, assim como aquele povo há 1992 anos atrás fizeram. É da mesma forma, meus irmãos, a palavra está dizendo. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Oh, meus irmãos, o que a gente viu em Abraão, que foi falho, o que a gente viu em Adão, o que a gente viu em Moisés, o que a gente viu em Davi, o que a gente viu em Salomão, o que a gente viu depois nos discípulos, em Judas, em Pedro, em Paulo depois, os erros, as falhas. Por isso que eu quero trazer para vocês uma passagem com Pedro, porque Pedro, na hora que Jesus estava ali já condenado, sabia que o povo, os fariseus ali, os saduceus e todos aqueles
iriam crucificá-lo, Pedro quis, nossa, eu não deixo, Jesus, eu não deixo. Jesus deixou claro a ele que ele iria negá-lo 3 vezes, só naquela noite. Mas da mesma forma que Jesus disse aqui, por sermos filhos de Abraão, ou filhos de Adão, ou você filho do seu pai, ou eu filho do Jair, que foi meu pai. Nós somos natureza pecaminosa. Nós não vamos conseguir viver livres do pecado, porque o pecado já nasceu em nós. Nós só vamos conseguir ser livres, como o versículo-chave nos traz, que se a gente conhecer essa verdade, e a verdade nos liberta, ou vos libertará, ou nos libertará, conhecendo este caminho, a palavra de Deus, assim como Jesus disse: se pois o Filho, ou seja, Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é só Jesus que vai fazer a gente ser livre. Pedro ali, vou dar o exemplo só de Pedro, estava andando com Jesus, viu todos os milagres ali e tudo, não tinha como ter dúvida que ele era o Filho de Deus. Mesmo assim, ele negou Jesus 3 vezes só naquela noite. Mas Jesus, que é esse que liberta, que não sou eu como pai. Eu como pai, às vezes, eu não consigo fazer dessa forma. Outros pais por aí, ou qualquer um que tenha a natureza de Adão, filhos de Abraão, como está dizendo, ou filho do seu pai aí, você não vai conseguir fazer o que Jesus fez. Pedro o negou 3 vezes. Mas olha bem, quando ele é crucificado, quando ele ressuscita, olha só, quando Jesus, lá em João 21, quando Jesus ressuscita e vai ao encontro deles, encontrou ali os 7 discípulos, que estavam ali juntos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos que não diz aqui. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Olha bem, Pedro, negou Jesus 3 vezes naquela noite. E aqui ele começou a negar de novo. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus já tinha dito a ele que ele seria pescador de homens. Jesus, naquela ocasião que não morreu a morte física, e ele já tinha negado Jesus ali, nesse período aqui dos 40 dias que Jesus ressuscitou e depois voltou a eles e tudo. Então, aí o que ele foi fazer? Fazer o que o velho homem já fazia na época. Ele foi pescar o que? Peixes. E Jesus falou o que para ele? Você vai ser pescador de homens. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, porque eu e vocês temos mais dificuldade se a gente não tiver em Cristo. Se a gente tiver em Cristo, a gente vai ter compaixão e misericórdia nas situações. Vai ser brando, vai ter o domínio próprio, vai ter a temperança, que são os aspectos do fruto do Espírito, e o Espírito é o próprio Jesus em nós. Então aí você vai conseguir fazer isso. Mas ele foi pescar e nada pegou, até Jesus chegar. Quando Jesus chegou, mandou ele colocar a rede para o outro lado. E olha bem aqui essa parte da rede. Aqui, olha, Jesus chegou e alguns nem sabiam que era Jesus ainda. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando ele jogou a rede à direita, ou seja, meus irmãos,
aqui sou eu dizendo, não estudei para saber. Lembra que Jesus, depois disso, subiu e está o quê? À destra do Pai, ou seja, à direita. Eu já me veio aqui um pensamento, espero em Cristo que seja o discernimento do Espírito, que se você se lançar no trono da graça e sempre lançar à direita do Pai, vai estar aquele que é o caminho. Que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele está onde? Está à direita. Então, se você quer pescar, ter prosperidade, eu não estou dizendo sobre peixe, sobre o alimento, mas estou dizendo sobre até uma compaixão, uma misericórdia, uma compreensão, uma inteligência emocional, a inteligência espiritual, a inteligência intelectual, Deus, a graça do Senhor sobre a sua vida, você conseguir viver uma vida plena, com saúde, vendo seus filhos irem bem, indo bem aqui na terra. Então que você aprenda a buscar o Pai no céu e o Filho que está à direita, para que você pesque, para que você tenha provisão na sua vida. Então, quando Jesus chegou, Pedro negando ele 3 vezes, e ele chegando e vendo que ele estava sendo desobediente mais uma vez, que ele foi pescar. Como Jesus tratou eles? Eu falo que eu e vocês talvez nem trataria dessa forma. Já iríamos, por estarmos presos ao pecado, não trataríamos eles assim. Olha bem o que Jesus disse. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, olha bem, os chamou ainda de quê? Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olha bem, então chamou de filho, foi a provisão para ter o de comer, e já estava ali um fogo, já assaram peixe e tudo mais. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Então, se você quiser ter a provisão na sua vida, se você quiser ter os peixes, se você quiser ter inteligência emocional, se você quiser ter a sabedoria de Cristo, se você quiser ter uma descendência saudável, se quiser ter um matrimônio saudável, tudo na sua vida saudável, se você quiser ter o controle do Espírito Santo com domínio próprio, com a temperança, com o amor, com a alegria, com a benignidade, com a longanimidade, com tudo, com a fidelidade, você precisa, eu e vocês precisamos lançar a nossa rede à direita, mas à direita do Pai. E este que nos livrou, este que nos livra, porque se a gente for pelos nossos pais, terreno, começando de Adão ou Abraão, nossos pais, nós vamos ser presos a um cativeiro do pecado. Mas eu e vocês temos a oportunidade de ser livres. Assim como Paulo nos ensina, olha bem que Paulo nos ensina nos Romanos 6, no verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Jesus Cristo veio à terra para trazer essa graça. Essa graça, na verdade, já existia por Deus, porque essa graça é o favor imerecido da humanidade para conosco. Então é pela graça, só que nós temos que ser obedientes, que a palavra também lá em Efésios 2, no verso 8 e 9, vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus,
para que não se glorie. O homem, por essa natureza, com a predisposição a ter orgulho, arrogância, achar que é alguma coisa aqui nessa terra, ele acharia, se não fosse, vamos falar assim, se ele conseguisse vencer o pecado, se Deus tivesse deixado esse ofício para ele, ele ia estar falando: olha, eu sou o super homem espiritual, eu consegui vencer o pecado. Mas eu só vou vencer o pecado, meus irmãos, eu e vocês só venceremos o pecado se formos livres em Cristo, preso em Cristo para ser livre do pecado, conhecendo essa verdade que o Senhor colocou no meu coração para trazer semanalmente aqui para vocês. E depois também, aqui já na frente, no 18 e no 22, e uma vez, Romanos, Paulo já dizendo, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. A justiça de Deus não é a sua justiça, que a justiça de Deus, ela está conectada, tem a relação direta com a graça. E eu já fecho essa mensagem nessa manhã, fechando essa semana, dizendo a vocês, espero que eu e vocês estejamos nessa posição. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos, o que eu trago aqui nesse devocional é que a gente consiga ter esse passaporte para a vida eterna. Esta é a minha visão aqui na terra. A que eu tenho que ter mediante as Escrituras. Porque o Senhor nosso Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, Ele já sabe, ele já sabia que ia me resgatar aos 32 anos, ele já sabia que depois ia trabalhar isso em mim, ele já sabia que hoje eu estaria aqui ministrando a palavra dele por obediência bíblica, ele já sabia de todas essas coisas. Ele sabe os quais já nascerão dentro de um evangelho, que já vão entender tudo isso, que não vão viver o mundão, que vão viver já conectados, presos em Jesus Cristo, na Trindade. Ele já sabe de todas essas coisas, menos eu e vocês aqui na terra. Mas eu estou aqui para levar essa mensagem para resgatar os do Senhor. Espero em Cristo que eu esteja falando com muitos de vocês que ainda não estão resgatados, mas a palavra está aí, porque se conhecereis a verdade vos libertará. E fecha esse raciocínio. Essa semana eu desejo um abençoado fim de semana a todos, que hoje é dia produtivo ainda, que possamos desempenhar nossas funções profissionais com responsabilidade, aliançados a Cristo Jesus, preso a Cristo Jesus, Cristo, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e libertos do pecado pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Fiquem em paz. Muito obrigado.